Estamos de novo com um dedo de prosa, dessa vez aqui no Conselho Tutelar, né? A gente veio esclarecer uma informação e surgiu a ideia de fazer então um dedo de prosa, seria o segundo programa, e nos recebendo aqui está o Conselheiro Tutelar, meu amigo Moraes, e vai conversar um pouco com nós. A gente já vai começar esclarecendo, né, Moraes? Sim. O que aconteceu na ocorrência, porque o site colocou que mulher agride mãe e filho. A matéria toda foi baseada no boletim de ocorrência. Só que no final da matéria a gente colocou o que a gente ouviu dos professores, que não havia ido o Conselho Tutelar lá por falta de viatura. Nós automaticamente entramos em contato depois com o Moraes e ele nos explicou, mas nada mais do que justo que a gente se retratar, que o Moraes possa explicar direitinho tudo o que aconteceu em relação a esse caso, né, Moraes? Então, podemos começar então. Bom dia, Rodrigo, obrigado por essa oportunidade, obrigado ao site por colocar, né, à disposição do nosso Conselho Tutelar. Eu queria informar a nossa comunidade que houve uma pequena distorção na comunicação, né, Rodrigo? Porque quando ocorreu essa ocorrência, nós não vamos citar nomes para não causar problema a ninguém, isso e outra, além do que preserva a nossa lei maior, que é a 8.069, que nos dá o amparo legal, o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, que quando houve essa ocorrência na escola municipal Getúlio Vargas, de imediato eu recebi o telefonema da professora responsável a direção, pela instituição de ensino. Informei para ela da situação, o problema que tem vivido essa família, principalmente essa mãe, que essa mãe é interditada, né, Rodrigo? E a responsabilidade toda de preservar ainda a integridade física, tanto das crianças como dela, é da mãe e vó das crianças. Então a nossa informação de imediato foi repassada ao Conselho Tutelar, ao conselheiro tutelar que estava de plantão naquele dia. De imediato nós fizemos esse contato e o conselheiro se deslocou até o local onde tinha ocorrido, aonde tinha nos ligado, que era o posto de saúde ali na Brasília, na Avenida Tiradentes. E a partir daí eu fiquei acompanhando a situação através do telefone com meu colega, porque aqui, Rodrigo, nós somos 5 conselheiros, e uma ocorrência, todos nós, isso é de praxe, uma ocorrência nós repassamos. Agora há poucos minutos, tu estava ali, tu viste que nós recebemos um expediente que deve ser, que eu vi ali, oriundo do Disque 100, que nós recebemos muito, Disque 100, sem contar pelo telefone de plantão do Conselho. Então, de imediato, meu colega se fez presente, foi até o Hospital Pronto-Socorro para acompanhar, né? O médico plantonista fez todos os encaminhamentos, fez o atendimento, e isso se encontra no registro, tanto da Brigada Militar, como eu fiz contato pessoalmente com a guarnição da Brigada, que estava naquele dia que atendeu, nós conversei com o sargento que estava responsável da guarnição, né, expliquei a situação, mas também eu quero esclarecer o seguinte, que essa família nós estamos acompanhando desde 2010. Eu fui o primeiro conselheiro a atender esse tipo de ocorrência, a mesma ocorrência. E então, na época, encaminhamos, fizemos todas as visitas, diligências, e até hoje é acompanhado pelo Ministério, pelo Conselho Tutelar e pelo Ministério Público, que tem nos orientado bem, né, que tem nos orientado, repassado todas as condições e tem colocado à disposição toda a rede municipal de atendimento. Falha alguma coisa, tem falha. Essa falha pode ocorrer
num atendimento médico, num especialista, que no caso dessa pessoa tem que ser um especialista que tem que acompanhá-la. Não é apenas a medicação que vai resolver de imediato, né? Essa pessoa já teve hospitalizada no programa Saúde Mental da Santa Casa, do qual todo mundo sabe que eu trabalho na Santa Casa. Então, a primeira pessoa que atendeu, a primeira ocorrência que os filhos eram pequenininhos ainda, fui eu. E nós temos acompanhado a Santa Casa, através do programa de saúde mental, através do seu corpo técnico e clínico, tem dado o apoio para essa família, mas tem que ter o retorno também, né? A família tem que ajudar essa pessoa, né? Essa pessoa já esteve hospitalizada por várias vezes em outras clínicas da cidade, fora da cidade. Então, quando nós recebemos essa informação que o conselho tutelar não esteve presente, né, foi divulgado também, eu posso dizer que não é verdade, são informações que passam, né, que a gente compreende até, porque a pessoa fica com ansiedade de querer resolver de imediato. Eu me coloquei à disposição da direção da escola para explicar toda a situação dessa família e até o presente momento, isso aqui eu vou fazer o contato, a gente não recebeu, assim como não recebemos ainda algumas informações da escola referente aos alunos. Foi feita a ocorrência, bem feita, na Polícia Civil, com a Brigada Militar, encaminhamento, só que tem que ter o acompanhamento sempre da rede municipal. Então, essa parte do acompanhamento, antes que tu me pergunte, é com o CRAS, é o Centro de Referência de Assistente Social. Ali tem psicólogos, ali tem assistentes sociais, tem grupos, né? São ótimos profissionais, mas a família tem que fazer a parte dela. A família tem que acompanhar. Uma pessoa interditada que vai a Pelotas para fazer para ter um médico, uma consulta médica, ela não pode sozinha. Se a pessoa é interditada, pode ir sozinha. Então, pelo conhecimento... Se a pessoa é interditada, já se pressupõe que ela não tem mais condições. Então, não adianta a família deixar ela sozinha, que ela não vai ir. Então, é isso que os assistentes sociais, os psicólogos, sempre sugerem, para que essas pessoas acompanhem, que os responsáveis por ela, que acompanhem. Para ti ter o conhecimento, para a nossa comunidade ter o conhecimento, assim, até 1h30 da madrugada do dia seguinte, o Conselho Tutelar estava ainda prestando informações e atendimento para toda a família, sobre que horas. Isso que não é serviço, não é atribuição do Conselho Tutelar. Então, seria aconteceu segunda-feira, em torno de 5 horas até terça, 1h30, vocês estavam... Terça, 1h30 da madrugada do outro dia, informando, era a ligação para o Conselho Tutelar, era a ligação para o telefone particular de 2 a 3 conselheiros, para saber, inclusive de carona, que hora ia sair o veículo da saúde para encaminhá-la. E a família, mais uma vez, não encaminhou essa pessoa com um profissional especializado. Então, não é o Conselho Tutelar, estamos atribuindo tudo ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, mais uma vez, eu friso, desde 2010, os 5 conselheiros já atenderam ocorrências envolvendo essa família. Todos eles, todas essas ocorrências, têm o conhecimento do Ministério Público. O Ministério Público, por vezes, interviu. O Conselho Tutelar tem acompanhado mensalmente, tem enviado relatórios sempre que solicitado pela Justiça, tem encaminhado. Aí, jogar para cima do Conselho Tutelar, por vários motivos, qualquer coisa que ocorre, é o Conselho Tutelar, isso é uma injustiça que fazem com o Conselho Tutelar sobre essa situação. Eu até vou, na próxima pergunta, te perguntar justamente para que tu possa explicar o Conselho Tutelar, mas uma coisa me chamou a atenção que tu falou, né? Ligam para o telefone pessoal e o telefone de plantão. E naquele dia, quando a gente foi buscar a informação contigo na terça-feira, desculpa, na quarta-feira, que eu fui buscar informação contigo sobre o que tinha acontecido, e aí eu volto a afirmar, o
que os professores alegavam na hora foi que não tinha viatura para ir, né? E isso, ligaram para o teu celular, tu já dissesse que não foi isso que aconteceu, né? Um outro fato foi que o conselheiro tutelar de plantão não esteve no local. Ele esteve? A princípio esteve. Se ele chegou no local e por acaso, devido à repercussão que teve a ocorrência, se não viram ele, mas ele acompanhou toda a ocorrência. Então, até para te perguntar assim, então, Moraes, assim, ó, o conselheiro, eu estou vendo tua camiseta, mas ele, assim como o do Cerrito, existe um colete ou algo parecido que identifique ele quando de serviço? Nessa situação, eu não sei se o conselheiro de plantão no dia estava identificado, que ele estava saindo da escola onde foi apanhar seu filho menor. E eu não sei se ele estava identificado. Normalmente, todos os conselheiros tutelares de Pedro Osório, quando estão de serviço, eles estão devidamente identificados pela vestimenta, que é uma camiseta ou uma jaqueta, né, que são tudo oriundos de receitas do município, que quando é solicitado é fornecido para esses momentos, né? Nós não temos coletes, nós não usamos colete, nós usamos para tiver meio frio, ou frio, usamos uma jaqueta e esse tipo de camiseta. Pode ser a branca, pode ser a verde, pode ser uma preta, mas todos eles estão identificados. Referente ao veículo, né? O Conselho Tutelar de Pedro Osório já teve veículo, né? Então, devido a vários problemas que teve na época, fora da nossa coordenação, que aqui a coordenação, o conselheiro que fica na coordenação e naquela conversa informal que nós tivemos, eu, tu e mais outros conselheiros e outras pessoas, o conselho tutelar ele só ganha trabalho, o coordenador, só ganha mais responsabilidade, porque ele representa o colegiado. Então, assim como tu notasse na nossa recepção ali com a nossa conselheira que está de plantão, nós há pouco tempo recebemos um documento do Ministério Público. Então nós ficamos aqui durante quase todos os dias, que às vezes tem dias que a gente não pode chegar e acompanhar toda manhã. Nós seguimos o expediente administrativo da prefeitura, porque somos ligados administrativamente à administração pública, mas isso não quer dizer que estamos subordinados, somos independentes, um colegiado independente, onde quem pode ver só as nossas ações, quem pode rever tudo é o juizado, o magistrado da comarca, que hoje é Pedro Osório. Então, sobre veículo, se o colega não chamou um veículo, o Conselho Tutelar hoje não tem veículo, porque vários motivos na época levaram o Conselho Tutelar a não ter esse veículo, porque era um veículo já muito antigo, estava causando, eu não estou defendendo a administração pública, mas no meu entendimento e como residente de Pedro Osório, isso aqui estava causando muito gasto para a administração. Um veículo usado, quando estragava, no mínimo tu ia gastar nele R$1.000, R$2.000. O veículo tinha sido batido, foi uma ideia boa na época, mas que para nós começou a causar problemas, inclusive de horas extras, de horários dos motoristas, que pela lei estadual, uma lei estadual assinada pelo governo Tarso, o governo municipal tem que colocar à disposição todos os meios necessários para o bom funcionamento do Conselho Tutelar. Nós temos problemas aqui? Temos. Né? De infraestrutura, de acomodação, de privacidade, que mais adiante a gente conversa. Mas sobre veículo, nós conversamos com os 5 conselheiros, não foi o Moraes, não foi o Osório, não foi o André, não foi a Maria e não foi o José Antônio Lima Xavier. Os 5 conselheiros, em reunião com o senhor prefeito, conversamos com ele sobre deslocamentos que o Conselho Tutelar fazia na cidade e fora da cidade. Né? Então ficou acertado assim que nós não queríamos o veículo naquelas condições
e naquelas condições que estava um servidor fazendo hora extra, né? Muita hora extra na época, vindo às vezes horários, porque o motorista, além da hora extra, além do consumo, além do desgaste do veículo, também o motorista, a pessoa que está no motorista não podia se deslocar, não podia, no finalzinho de semana, tomar uma cervejinha. Por quê? Porque ele estava sempre de sobreaviso. E nós sabemos isso, que tu tem que descansar. Há um limite? Há um limite, a tua carga horária, a carga horária é semanal. Então, isso bota até emocionalmente. Emocionalmente, o pessoal, imagina tu tá na tua casa no aniversário da tua esposa e toca o Moraes, tem uma ocorrência lá no Matarazzo, nós vamos ter que ir. Então, por vários problemas, esse é um deles, vários problemas, e principalmente por causa do veículo que não para. O veículo estava sempre na oficina, que era um veículo usado. Então, o prefeito nos recebeu e nós acordamos, além do prefeito, na presença de secretários dele, acordamos que a proposta que foi feita para nós do táxi para o atendimento de ocorrência no município seria o mais viável e mais econômico do município. A prova está aí, que 45 dias, 50 dias, 30, 90, 60 dias até menos, que nós prestamos conta de todos os deslocamentos, isso consta na tesouraria do sistema financeiro aqui da prefeitura, assim como é prestado conta para o Tribunal de Contas do Estado. Isso é mais, tem que frisar isso, porque se nós estamos prestando conta e aí não deu problema, é que o Tribunal de Contas aprovou as contas, né? Então está sendo viável, é o melhor, por enquanto, é o melhor conselho tutelar. E todos os deslocamentos que são feitos para fora do município, nós agendamos, nós ligamos para os responsáveis, ou é a saúde, ou é a diretora do bem-estar, do trabalho e ação social, né? E até a chefe de gabinete, um veículo 24 horas. Exemplo, vou dar um exemplo, tem que levar um adolescente ou um menor para um atendimento no ML. Ou encaminhar ou ir até a cidade vizinha de Arroio Grande para algum procedimento. Nós informamos de imediato. Mas isso não quer dizer que toda hora tu vai chamar o táxi. No dia da ocorrência, o meu colega foi de bicicleta. Se der problema, eu não vejo problema. Eu poderia ir de a pé, assim como eu faço no meu veículo, que não faço mais, porque vou gastar, e sim por causa que, para identificar, né, que eu estava atendendo, usando meios até para distorções, como foi feita agora na época. A Maria Isolina atende, vai na bis que ela tem, ou no próprio veículo dela. O outro conselheiro, o André, chega a pedir carro emprestado finais de semana ou à noite, vai em carro particular para não chamar o táxi. Porque não querem gastar? Talvez, não passa isso pela nossa cabeça, mas de imediato é a ação mais rápida para o atendimento. O objetivo é chegar o mais rápido possível. Como o Osório Vergara, que está agora de licença de saúde, mas tem hoje o Rubens Freitas, que atende no veículo dele. Isso é uma maneira de chegar mais rápido na ocorrência, até esperar o táxi, que está numa ocorrência, que está numa chamada. Então, essa é uma maneira que nós vimos do melhor atendimento para o nosso público. Agora, vir a dizer que conselheiro tutelar não foi até o local porque não tinha veículo, né? Querendo dizer que não foi isso, eu não vou dizer que não é verdade, mas houve uma confusão do que foi publicado, porque não vai ser por veículo que o Conselho Tutelar... Moraes, então assim, não foi a falta de veículo, mas uma coisa também aconteceu que a gente conversou em off, quando estava me explicando na quarta-feira, o telefone de plantão
praticamente não foi usado. Foi usado, ligaram para o teu telefone pessoal, ligaram para o André pessoal, ligaram para quase todos os pessoais, mas menos para o 8448-6239. Esse é o telefone. Esse é o conselho é o número do conselho. E é a medida que todo mundo deve de tomar quando precisa de um conselheiro tutelar. Por exemplo, eu tenho o teu número, mas se eu precisar de uma ocorrência, o ideal seria que eu tivesse o número do conselho tutelar. A escola tem o número do conselho tutelar? Sim, todas as escolas, quando ocorreu há 3 anos atrás, isso numa ação, acho que foi até uma campanha de vacinação que nós participamos, que foi até eu que perdi o celular, né? Que era o 8448-6240. Eu perdi, estava acho que uns 3 anos atrás. Se eu não me engano, uns 3 anos atrás. Ainda era motorista nosso aqui, funcionário da prefeitura, o Suede, um baita cara aí, deixou saudade para nós, que era nosso motorista, e nós descemos lá, fomos até o posto de saúde, no antigo, que atendia ali no salão comunitário, acompanhando lá, até nos chamaram, né, para fazer presença lá, para chamar as pessoas para essa campanha de vacinação, se eu não me engano, era a infantil, a polio, acho que é. E aí nós perdemos, né, porque de imediato nós fizemos a ocorrência, informamos a prefeitura, a secretária responsável, em seguida foi repassado para nós o 8448-6239. E toda vez que há mudança, mas o telefone é um que é preservado sempre, não se troca para não ter essa confusão, o que nós fizemos? Informamos a todos os órgãos de imprensa, informamos a todas as escolas estaduais e municipais, informamos a todas as forças vivas do município, tipo comércio, banco, correio, nós fizemos tudo isso. E principalmente Ministério Público, a Juizado da Infância e da Adolescência e da Infância, Brigada Militar, Polícia Civil e todos os conselhos municipais de direito. Todos. Né? E a gente... Inclusive hoje chegando aqui, tem um número bem grandão. Bem grandão, que o pessoal não sabe. Se tu for ali na rodoviária eles vão te informar. Se tu for ali na prefeitura, a Abel, né, nossa querida Abel ali, de recepção, o número do telefone é tal. E ela faz questão de passar, dizer, esse é o número. E eu acho que ela está certa, ela tem que passar. Ela não faz a ligação, ela tem que passar porque a pessoa tem que fazer contato. Então, normalmente nós deixamos aqui na frente, ali já tiraram, mas eu vou botar de novo ali, porque essa porta não estava sendo usada, agora com o inverno nós vamos começar a usar essa porta aqui. Mas o telefone do plantonista foi o primeiro que utilizou, que fez contato no dia da ocorrência, fui eu. Fui eu que recebi as ligações, foi o André que recebeu as ligações, que o pessoal estava indignado, e eu acho que com razão, vendo a cena, lógico, quem é que gosta de ver uma criança sofrendo uma agressão física, né? E a gente sempre pede nas campanhas, nas palestras, na escola, que divulguem isso. Né? Então, o último recurso deles é ligar para o conselho. Agora, de noite, né? À noite, na madrugada, que os adolescentes saem para a rua, é o primeiro número que liga. Né? Isso não é um desabafo, mas é uma informação. Os pais deixam os jovens sair, 9 horas, 10 horas, chega 2, 3 horas da madrugada, estão ligando que o seu filho não chegou aí. Isso é outra situação. Mas nas ocorrências, todas as instituições públicas e privadas do município têm esse número. Que eu assinei, eu estou te dizendo porque eu era coordenador, né? E desde então até agora, que depois teve outros colegas que passaram para a coordenação, e como eu disse, a coordenação é só responsabilidade e responsabilidade, né? E esse número não mudou. E não é só da escola, não é só... O pessoal normalmente conhece o Rodrigo e vai ligar primeiro para o telefone do Rodrigo. Ao invés de ligar e mandar uma mensagem para o site ou para o teu e-mail, o telefone do site primeiro vai ligar para ti, para essa situação. Mas nós queremos frisar assim, ó, que o veículo, por
viabilidade, né, nós utilizamos o táxi. E o conselheiro tutelar utiliza o veículo que ele bem entender para chegar na ocorrência o mais breve possível. Ah, o pessoal, mas tem uma lei federal que não sei o que, do kit. Isso é outro assunto, que nós também, quando coordenador, encaminhamos para o executivo, e a resposta que nós tivemos é que foi feito o cadastro na Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, na época sobre a secretária, a ministra era Maria do Rosário, nós recebemos todas as informações e nós entregamos através de documento, através de um expediente, de um ofício, encaminhamos à prefeitura que nos foi repassado que foi cadastrado. Lógico, a nossa intenção seria que esse kit, que compreende um veículo, 5 computadores, um bebedor, né, uma geladeira, que isso venha de imediato. Mas não é bem assim. Né? Já faz mais de 2 anos que nós fizemos isso. Agora, para a gente agilizar esse processo, aí já que nós estamos passando para o site e que várias personalidades, várias pessoas ligadas à política do nosso município, vários vereadores que têm as suas representações federais, que façam contato com seus deputados federais de todas as bancadas. Ajudem a somar esforços. Ajudem através de uma emenda parlamentar. Hoje uma emenda parlamentar de 100 mil reais dá para comprar, dá para viabilizar. É o meio mais rápido que tem de vir o kit. Mas precisa ter um engajamento da comunidade. Não vou esperar. Nós fizemos a nossa parte. Eu creio que o executivo também fez a dele, que fez o cadastro. Imagine, são mais de 5 mil municípios, não é isso? Né? Então, para Pedro Osório ser beneficiado, de imediato, através de uma emenda parlamentar. Nós temos aqui prefeitos, nós temos vice, nós temos secretários, nós temos principalmente vereadores com bancadas federais. Se algum desses deputados federais disser, olha, 100 mil é para o kit de Pedro Osório, é o kit equipagem do Conselho Tutelar de Pedro Osório, vem diretamente, né? E o município recebe via prefeitura, sabemos que é via prefeitura, o município recebe, né? Vai receber essa verba e tem que ser dentro do padrão daquilo que já está na Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Moraes, para não perder o fio da meada, tu falou assim que muitas vezes as mães liberam o filho no final de semana e horas mais tarde, preocupada, porque o guri não deu sinal hoje mesmo com a tecnologia do celular, eles acabam ligando para vocês para tomar conhecimento. Então, assim, eu gostaria que fizesse um relato breve de qual é a função do conselheiro tutelar, né? Para que as pessoas não confundam, né, o que é de direito, o que é de dever, o que vocês realmente são responsáveis por fazer, né? Se tu puder explicar isso para nós. Se nós formos, até agradeço pelo breve relato, porque se nós formos colocar o que diz a 8.069, nós temos muito mais deveres e obrigações, né, principalmente dos pais, do que criança e adolescente. Mas a função, a competência... Não, mas vamos tirar então um pouquinho os pais do lado e focar mais no conselheiro. No conselheiro. A competência do conselho tutelar, do conselheiro tutelar, é zelar pelos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Direito à saúde, direito ao crescimento harmonioso, direito à educação, direito a ter um atendimento na saúde digno, na educação não pode ficar fora da escola, ter direito na hora de qualquer evento que seja alguma ocorrência, direito a um advogado. O conselheiro tutelar, assim que observar ou receber
qualquer ocorrência que vá contra a dignidade da criança e do adolescente deverá intervir, mas isso são competências do conselheiro tutelar, do conselho tutelar de privar pelos direitos fundamentais da criança, tá? E do adolescente. Mas o conselheiro tutelar não é responsável pela criação e educação do teu filho. Eu não posso, se a obrigação, vou dar um exemplo, eu sempre deixo bem claro assim, se o conselheiro tutelar, não existe se, o conselheiro tutelar, ele está ali para o primordial é preservando o direito à educação do adolescente. Qual é a obrigação da mãe? É que seu filho esteja matriculado, que o pai ou a mãe, a gente normalmente fala da mãe, que os pais ou o responsável acompanhem a vida escolar, as atividades escolares do seu filho na escola. Vá até a escola, saber se está frequentando. Se não está frequentando, vai na escola. Desde o primeiro ano até o último ano do ensino médio. Tem que acompanhar, não é o conselheiro, meu filho não quer ir à escola, quero que o senhor me ajude. Eu sempre digo, e tem gente que não gosta, ele não é meu filho. Eu estou para preservar os direitos fundamentais dele. Os direitos. Agora, se ele cometeu alguma infração, se ele cometeu algum ato infracional, que para o adulto é crime, ele vai responder por aquilo. Acima de 12 anos, ele vai responder. Os pais, está escrito. E a gente não pode seguir. Não vamos seguir toda a regra. Nesse caso, nós temos que seguir o que diz a 8.069, com as suas 6 ou 8 alterações, porque tem gente que diz que o estatuto é arcaico, é antigo. Tem que acompanhar, tem que ler. O conselho, a lei 8.069 já teve várias modificações. Tudo em prol da criança e adolescente. Uma das mudanças foi o artigo 18, a penúltima. A última agora foi no finalzinho do ano de dezembro, agora a guarda compartilhada, que alterou também um artigo da 8.069. Assim como teve também em novembro, deu direitos absolutos à criança e adolescente e principalmente ao pai recluso. Antes se levava, hoje não, está previsto por lei. Além desse direito do pai recluso, ter o direito e os adolescentes e filhos menores de 12 anos à visita, né, a Lei Bernardo, que mudou o artigo 18 do ECA, sobre toda a proteção, não digo reconhecimento, atender esse menor, encaminhar eles para todos os órgãos quando ele procurar, como foi procurado a criança na época, ele procurou ajuda e não viram isso. Então o artigo 18, veio uma complementação, tanto em parágrafos e dos índices que a gente chama. E o mais importante, acho que saiu esse ano, é vender bebida alcoólica para adolescente. É crime, né, Rodrigo? É crime. Então, assim, quem vender, tanto na rua, em quiosque, trailer, principalmente nas festas, lancheria, é crime passível de prisão em flagrante. Então o pessoal tem que ter essa consciência. O pai, mesmo ele liberando, ele negligenciou em liberar essa festa e também negligenciou que não acompanha. Não existe transferência de responsabilidade. Tá, mas se o pai for lá e assinar lá na entrada da festa lá? Não existe, Rodrigo. A responsabilidade é do pai. Eu não posso dizer que a namorada, que o amigo, o Rodrigo é minha... Eu sou o vizinho conhecido, mas é... Não. Transferir essa responsabilidade para o dono da festa, para o evento, não existe. É responsabilidade do pai. E se ocorrer a denúncia, se o Conselho Tutelar for acionado, porque o Conselho Tutelar não tem poder de polícia.
Né? Quem tem o poder de polícia são os agentes e autoridades de trânsito e os agentes de trânsito, que é policial civil, brigada militar. As autoridades, o delegado e o representante da brigada militar aqui. Há uma denúncia para o conselho tutelar, o conselheiro tutelar, para também se preservando, ele vai até o local, faz contato com essas instituições e vai até o local, observou através da pessoa que reclamou, essa pessoa que vai fazer a ocorrência. O pai que disse, olha, meu filho entrou ali e bebeu e está embriagado, eu quero, ele que vai fazer, o evento pode ser parado, a pessoa, se ele está embriagado, se foi vendido bebida, tantos jovens estiverem ali, essa pessoa vai responder criminalmente por vender bebida alcoólica para menores. É a última das alterações pesadas que ganhou o ECA uma força para prevenir, porque nos grandes centros não entram menores de 18 anos. Nós sabemos disso. Mas em algumas cidades ainda o pessoal está deixando entrar em algum evento nas baladas dos menores. É a mesma, mesmo que ele não se embriague, não entre nesses eventos, não deixa ele entrar, ali na esquina, que vendem, até nos supermercados. Tu sabe que eu moro aqui, né? Eu vejo a situação. Se em vários locais de venda de bebida alcoólica, eu já vi menores saindo. Agora, eu não vi. Se eu ver, eu só oriento. Olha essa bebida, o teu pai sabe, eu também não sabe, mas tem os menores de 18 anos, que fazem 2 de nós, se tu vai, tu pode levar uma bolacha do lado do ouvido, mas é o risco que nós corremos. A exemplo do que ocorreu lá para cima, para preservar. Até então vamos deixar bem claro isso aqui, ó. A entrevista acontecendo na terça-feira, dia 5/5, e no domingo à noite o Fantástico fez uma reportagem justamente sobre isso, né? As ameaças que os conselheiros tutelares sofrem, porque quando tu vai fazer uma ação, como tu disse, um menor de 17 anos, às vezes maior do que nós, né? De repente tu vai fazer uma referência, não entra na festa e aí já está feita o escândalo da parte dele, de repente até de uma agressão. É por isso que hoje tu não vê o conselheiro tutelar, por exemplo, na porta do clube, na porta da festa, na porta do bar, preventivamente? Não, hoje, assim, tanto hoje como antes, não era competência, não era atribuição nossa. Mas alguns conselheiros faziam isso até em deslocamentos para festas do interior, abordavam ônibus. Mas a orientação que nós temos, que nós tivemos e seguimos à risca, né, que nós não podemos fazer essa ação preventiva sem ter outros órgãos de apoio, outros órgãos com poder de polícia, como a Brigada Militar, como a Polícia Civil. Nós temos que ter principalmente o Ministério Público do nosso lado, de preferência também o Corpo de Bombeiros, para ver as condições do local, já que hoje se presume que tudo está liberado, devidamente legalizado através da lei, porque depois da lei que isso para cá mudou bastante coisa. Mas para nós fazermos esse tipo de ação, além dos conselhos de direito, do CONDICA, né, os conselhos de direitos esse de ação social, de assistente social. Então, para fazer uma ação preventiva, nós temos que ter o apoio de todas essas orientações. Porque nós tivemos já várias cursos de orientando mais de 100 horas pela Fundação do Ministério Público, da Secretaria de Estado da Justiça e da Segurança, da Cidadania, do Trabalho e Ação Social. Então, para nós efetuarmos esse tipo de prevenção, nós temos que estar munidos, né? Inclusive a Prefeitura, né? Porque numa ação dessas, às vezes requer, quando estão imbuídos todos os órgãos em prol dessa situação, há uma possibilidade grande
de nós encontrarmos infrações, de nós encontrar jovens na rua. Então, para isso tem que ter veículos, para isso tem que ter aqueles órgãos que vão, além de participar junto com o Conselho Tutelar, de encaminhar e já notificar para penalidades, né? Que é o caso do Ministério, que é o caso do Conselho Tutelar, é o caso do CONDICA, que também orienta bastante sobre isso, como a Polícia Civil, Brigada Militar, porque se nós entrarmos numa festa que tenha no mínimo 1 ou 2 adolescentes que entraram, essa pessoa, esse local é fechado, é interditado pelos órgãos de polícia, é feita a ocorrência e cada órgão vai fazer a sua ocorrência, vão chegar num só onde depois vai ser analisado pela autoridade competente. Então, é complicado, se fazia isso antes, mas não existe transferência de responsabilidade. Então, não existe a possibilidade de um menor estar numa festa onde é vendida bebida alcoólica se não acompanhado pelos pais. Pelos pais. Se ele entrou, o dono da festa, o dono do estabelecimento, o organizador, o promotor de eventos, não existe essa possibilidade. Se o jovem está lá dentro, se o pai deixou, o pai já negligenciou. Se ocorrer... Vai ser acionado. Vai ser acionado. E o Conselho Tutelar ele tem que ser acionado. Assim como ele, quem deixou entrar, o promotor quem do vendeu, evento, etc. Todo mundo. Então, o que acontece se eu, amigo de um menor, eu sou maior de idade, compro a bebida e passo para o menor? Eu sou responsabilizado e a festa, o comércio em si também. Isso que tanto mercados, bares, trailers são responsabilizados porque é lei federal. Vender bebida alcoólica para adolescente é crime e você pode ser preso em flagrante pela autoridade. É importante isso, então, salientar, né? Até porque muitas vezes as pessoas estavam com aquela dúvida. Por que antes havia aquela fiscalização, aquela coisa toda, e hoje não há? Porque na realidade tu está deixando bem claro que a responsabilidade é do pai. É dos pais. É dos pais. Então o pai e a mãe são responsáveis pelo que acontece. O Conselho Tutelar intervém se acionado. Se acionado. Uma vez acionado, vai buscar a Brigada Militar, vai buscar tudo que for para tentar resolver. Mas a responsabilidade continua sendo dos pais. Sempre dos pais. E eles vão ser responsabilizados criminalmente por todos os fatos. Pela negligência, por omissão, aquilo que estiver escrito, ele vai ser responsabilizado. E são penalizados. Vão ser assim, e são penalizados. Nós temos vários exemplos disso. E agora, como tu disse, com essa alteração da lei, vender bebida alcoólica para menores é crime. É passível de prisão em flagrante. E inclusive da festa... A festa pode ser fechada. Pode cancelar, terminar com a festa na hora ali, de choro. Por isso que eu te digo, por isso que eu disse aqui, essa ação tem que ter os órgãos apoiadores, para não ocorrer. Imagina você chegar numa festa... Um conselheiro tutelar, 2h30, 3 horas da madrugada, numa festa bombando, e aí tem uma denúncia de peito aberto, eu sou conselheiro, chega ali, fecha a porta. É lógico que vão cair e vão malhar, vamos imaginar e sem contar a agressão física. Então por isso que tem que ser uma ação que tem que ter no mínimo a presença dos órgãos de polícia. Como tu falou no Fantástico, os conselheiros, a gente viu no programa, sofriam muitas ameaças. O caso já aconteceu com os conselheiros aqui também? Nós recebemos, dependendo da ocorrência, nós aqui já fomos ameaçados. Né? Então não estamos longe, o Brasil. Então eu disse aqui, e foi lá naquela cidade de Poção, mas na região, tanto em Brasília como a região metropolitana de Brasília, que as cidades são vizinhas, assim como na Grande Porto Alegre, através de uma ponte ou de uma avenida, aqui ocorre a mesma coisa, nós somos ameaçados. Teve colega que já foi ameaçado tanto pelo adolescente, tanto pelo pai, que chegou a puxar um facão para o nosso conselheiro. A sorte que o conselheiro conseguiu persuadir
né, através da palavra, porque se pega um mais afoito emocionalmente, a coisa poderia ser mais complicada. Mas Pedro Osório, Cerrito, não vou responder por causa que eu não tenho conhecimento. Os colegas, que a gente tem um bom contato com um colega de Pelotas, por causa da cidade bem maior, mas eu sei que em Arroio Grande também são ameaçados, nós somos ameaçados. Por quê? Porque quando você toca na responsabilidade e o pessoal acha que tem que ser tudo no grito, né? Tem que ser na força, e eles não ouvem, eles querem ir, vão pela emoção e não pela razão. Eu já recebi várias ameaças, inclusive das ameaças sempre fiz o registro, e as pessoas, aquelas que me ameaçaram, algumas responderam em juízo e algumas pagaram, mas nós somos ameaçados dependendo da situação, e assim o inverso da responsabilidade, como a FICAI, né? A FICAI, que é a ficha de comunicação de aluno infrequente, aqui dá para a gente ver aqui. A FICAI é a mesma coisa. Os pais transferem para nós a responsabilidade. Para você que não está acompanhando aí, ó, FICAI online, ficha de comunicação de aluno frequente, símbolo do Rio Grande do Sul aqui. Então aí, como é que aqui funciona o seguinte: quando o aluno, criança, adolescente, deixa de ir para a escola, né? Então é um limite de vagas que tem, de faltas, a escola não consegue resgatar, não consegue o retorno do aluno para a sala de aula, informa o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, com aquelas informações já que nós não podemos modificar, nós só alimentamos o sistema. Se nós não conseguirmos resgatar, trazer de volta o aluno para a escola, para as atividades, nós temos que encaminhar. Esse sistema ele te traz uma série de informações que tu não pode modificar, tu pode incluir. Só alimentar. Em todo o estado. Em todo o estado. Você tem então a gente diz assim, ó, o aluno A está infrequente por A, não sei o que, tu não tem como modificar isso. Não tem como modificar. Tu pode dizer assim, ó, o aluno A voltou, frequentou as aulas a partir do dia tal. Do dia tal, através de visitas, de diligências, de notificação. Nós temos um bloco, tem uma numeração de notificação, nós colocamos o que a professora bota do colégio municipal ou estadual. Eu olho aqui quando eu abro, quando o Conselho Tutelar recebe, nós abrimos aqui, ó, pode ver que aqui tem aqui o número de CPF e uma senha que o conselheiro tem. Ele abre e ele só pode mexer naquele campo dele, que é do Conselho Tutelar, e observar os relatórios. A mesma coisa que a professora bota lá na escola, a mesma coisa que eu boto aqui lá no Ministério Público, eles enxergam a mesma coisa. Cada um só tem acesso ao seu campo, mas pode ver o relatório do Pode ver tudo. O Ministério Público já é um pouco diferenciado, né? Ele pode olhar. Mas para chegar no Ministério Público é a última coisa que nós tentamos não chegar, que o aluno não conseguiu. Vocês tentam evitar. Nós temos que evitar, ele tem que retornar. Nessas ocasiões, quando você faz a visita na casa, aí os pais dizem para os seus filhos, viu? Não é eu que não quero que tu estude, meu filho. É o conselho. Uma troca não, transfere a responsabilidade, por causa é filho dela. Se a nossa competência, a nossa atribuição é zelar pela educação, pela saúde, pelo crescimento, pelo lazer cultural, por tudo, a responsabilidade dos pais é que esses direitos sigam, e ele deve seguir isso, orientando o seu filho, educando o seu filho. Eu não vou educar o filho dos outros, eu não vou criar o filho dos outros. Nós, o Conselho Tutelar, estamos aqui para preservar os direitos fundamentais da 8.069. Para cada direito... Mas a educação cabe aos pais. A educação, pais e responsabilidade. Se por omissão ou não do pai, ele deixar de ir acompanhar seu filho na escola, de todas as suas atividades escolares, a responsabilidade é dele. Ou por omissão ou por negligência. E eles são
penalizados. Então, quando cai aqui no conselho tutelar, quer dizer, houve uma falha do pai e da mãe que não acompanhou o filho, que foi informado pela escola. Não mandou para a escola. Aí quando chega aqui... É que a escola já excedeu o seu limite de responsabilidade, que não teve mais o que fazer. Aí encaminha para nós. Nós tentamos de tudo que é jeito. As alternativas buscam isso, que novamente a criança volte ao colégio, a criança ou adolescente, para que não haja problema para os pais. Isso. Que na realidade tu está preservando o direito da criança de ter o acesso à educação, mas também estás defendendo o pai e a mãe que na realidade estão tendo uma nova oportunidade de mandar os filhos para a escola. Isso. E uma vez não feito isso, eles poderão ser responsabilizados se persistirem nisso. Como não houve essa... Não há uma transferência, então eu não chego assim de determinar, recebi um ofício lá do colégio, meu filho não vai, vou chamar o conselho tutelar. Não, a responsabilidade continua sendo minha. Continua sempre dele. Porque o filho é meu. Um dos maiores problemas que nós temos é quando o adolescente, principalmente o repetente, fica de manhã, que normalmente por causa dos horários bota uma turma de manhã, ele está, vamos dizer, um adolescente com 15 anos e está na quinta série, aí vem o seu Moraes lá com 13 anos e ainda está na quinta série, lógico, né, ali até um pouco de vergonha dele estar ali, mas se ele está ali é porque teve dificuldades, que na ocasião não souberam buscar esse apoio. Aí normalmente o que eles pedem? Os pais vêm aqui, antes vinham aqui, não é responsabilidade do conselho. Né? Do que? Não, quero autorizo meu filho a estudar de noite. Não, a responsabilidade é sua. Né? Que antes eles iam no conselho, a gente sempre deixou dito isso. Não é responsabilidade do conselho tutelar autorizar o seu filho de estudar de noite, essa responsabilidade é sua. Então eles passam, vão até a escola e solicitam a transferência do adolescente para estudar de noite. Para mim, particularmente, é pior, porque chega de noite, ele não vai para estudar, já vai estar cansado, já vai estar com os afazeres, principalmente tem menores que trabalham, que ajudam na renda, trabalham em casa, tem adolescentes que tem vários programas sociais aí que eles podem trabalhar. Né? Ou se não, trabalham nas tarefas de casa, aí não vão. Aí é que ocorre o maior índice de infrequência, porque já está de noite, está frio. Quando está calor é porque está calor, mas principalmente o frio é que castiga mais um pouco conforme eles. E aí que nós chamamos os pais e pedimos para os pais de acompanhar mesmo por causa das penalidades. Primeiro, que foi ela que pediu para ir, para de noite. E segundo, o Rodrigo, e outra coisa que tu falou lá para cima, lá dessa matéria que foi colocada no Fantástico, eu até fiquei para ver essa matéria, que não é a primeira matéria que fala sobre o Conselho Tutelar. 25 anos Conselho Tutelar? 25 anos. Então fizeram uma matéria porque foi que repercutiu muito lá. E também, como nós falamos na época daquele crime bárbaro que depois saiu a Lei Bernardo, que modificou o ECO, artigo 18, também naquela época queriam jogar o Conselho Tutelar também na época, dizendo que o Conselho não fez nada. O Conselho Tutelar foi um dos únicos órgãos, né? O colegiado, todos sabiam da situação e encaminharam, estavam sempre alimentando o Ministério Público e o Judiciário de tudo aquilo que estava ocorrendo naquela família da época. Então tem tudo arquivado. Né? O nosso presidente da associação, ele acompanhou de perto lá, então tem toda a documentação. Através desse sistema online, como tu disse? Tinha tudo, principalmente nas ocorrências de maus tratos, na época do menino. Lá, acho que Passo Fundo, né? Lá para cima do estado, não me recordo. Então, essa situação lá também foi toda monitorada pelo Conselho Tutelar. Então, se vocês tivessem lido mesmo, né, talvez não teria, mas já passou. Mas referente à ameaça, nós também recebemos ameaça, referente a instalações, hoje nós estamos aqui, o Conselho Tutelar já atendeu lá na
naquela outro imóvel lá. E há pouco tempo nós tivemos, o ano passado nós tivemos uma reunião para referente à troca de imóveis, né? Desse imóvel devido à situação interna. Nós queremos deixar claro assim que o Conselho Tutelar de Pedro Osório, a nível nacional, tem 90% das suas reivindicações atendidas. Como tu vês, aqui nós temos um computador, que esse aqui foi adquirido com recurso do município. Aquele, ali na recepção com a nossa secretária, que é uma funcionária do município, recursos através de penas alternativas do Ministério Público. Essa impressora que veio a queimar, na época, isso aqui foi recurso de penas alternativas, né? Essa aqui, que ela é uma múltipla, que ela escaneia, faz, tem que ser, como queimou na época, não tinha como... Fax, scanner, como não tinha na época de recuperá-la, e sairia quase o preço de uma nova, foi adquirida uma nova, mas foi de pena alternativa. Mas hoje o que nos preocupa hoje, porque se chove nós não trabalhamos. Não trabalhamos porque nós temos um grande problema de goteira. Se tu quiseres ali, depois a gente dá uma olhada, né? Tem um problema de goteira, que isso aí o Executivo já tem conhecimento, o Ministério Público já tem conhecimento, o Juizado já tem conhecimento, né? Isso para o Executivo não é novidade, a gente já fez o contato, nós já pedimos para pintar, mas o maior problema que nós temos aqui é a privacidade. Né? Para nós ouvirmos, hoje nós estamos aqui conversando, mas eu pedi para a nossa colega, nossa secretária, para a gente não ser interrompido. Então nós hoje não temos como, se os 5 conselheiros estão aqui, os conselheiros vêm todos os dias. Todos, os 5 conselheiros vêm todos os dias. E na quarta-feira nós temos um expediente geral, às quarta-feiras. Os 5 conselheiros vêm e nós efetuamos tudo que é atividade, aquilo que ficou e não deu para fazer, e as conversas, e as dicas de quem tem problema, quem teve, nós conversamos tudo sempre nas quartas-feiras. Troca experiência. Durante a manhã, a gente está sempre em contato permanente. E a gente troca essas experiências na quarta-feira. Normalmente os atendimentos são feitos nessa pecinha que tu está vendo. E quando há mais de um atendimento, não tem como fazer, pela privacidade. Aí você imagina vamos botar que uma denúncia de abuso ou maus tratos, a gente não tem como receber essa pessoa. Então, e principalmente se envolver 2 menores ao mesmo tempo. Se é uma ocorrência, vamos botar aqui esses guris, que eu digo, esses guris são num futebol já estão brigando, que não sabe distinguir a disputa esportiva de uma guerra, vamos botar assim, de uma guerra, mas já parte para fazer final de Copa do Mundo. Fazer final e querem brigar entre eles. É na escola, é na rua, em qualquer lado. Então se tem as duas partes juntas, nós não podemos ouvir. Nós temos que pedir para um ficar lá fora, nos aguardando, às vezes está chovendo, não tem como. Ou se não, um atender lá na cozinha. Viu ali na cozinha como é que é. Se estiver chovendo, nós não atendemos ninguém. Né? Isso sem contar do problema que causa do arquivamento de documento. Então, que às vezes nós gozamos, entre nós, se choveu já sabe, vem um decapa que a gente pode estar respondendo. Porque como é um prédio velho, então nós solicitamos que tirasse as goteiras. Inclusive a entrevista está acontecendo hoje porque tem sol, né? Tem sol, então nós pedimos que ontem, se viesse na segunda de manhã, estava meio nubladinho ainda, né? Eu estava com medo que chovesse. Mas hoje o nosso maior problema é a privacidade, é o local, que aí, lá no início da nossa conversa, do que adiantaria hoje para o Conselho Tutelar o kit equipagem? Só o veículo e o bebedouro, a geladeira, uma impressora, não é nem uma geladeira, uma impressora. Né? E os 5 computadores, nós vamos botar onde aqui? Porque o ideal seria uma peça para cada conselheiro. Cada conselheiro ter o seu... Atender o seu atendimento, que aí ele agenda através... Porque na realidade o atendimento ele não inicia e termina no mesmo dia. Às vezes se arrasta por um período muito longo. Exemplo disso é aquela família que disse que nós estamos atendendo desde 2010. E nós estamos em 2015, faz 5 anos. Que nós seguimos atendendo.
Todos os conselheiros... Então quer dizer que se tu estiver atendendo alguma coisa referente, não só essa família, mas citando ela como exemplo, se tiver, que já faz 5 anos, e chegar um outro caso, o outro caso vai ter que aguardar em outro local ou ser atendido na cozinha, porque só tem um local apenas. Um local com privacidade para receber. E no momento que vocês estiverem aqui recebendo, ouvindo essa pessoa, o computador do Ficai Online, que é a ficha de comunicação do aluno frequente, não pode ser utilizado. Não pode ser utilizado, porque você tem que alimentar todos os dias o sistema. Então hoje o maior problema nosso é o quê? É o local, é a privacidade para atender as ocorrências. O executivo tem conhecimento, a promotoria tem conhecimento e o judiciário tem conhecimento. E a partir de agora, as pessoas têm conhecimento. Todas as pessoas têm o conhecimento do que nós, pela privacidade, várias pessoas já passaram aqui e hoje nós temos, graças a Deus, temos a facilidade de entrar pelo Face, de entrar pelo celular, pelo tablet, pelo computador em casa, até na escola. Então, que tem os seus laboratórios de informática, que também serve para isso, para a inclusão social daqueles que não têm condições de entrar até na sua escola e ver essa situação. O PNPO é um site que eu acho que as duas comunidades fora daqui, quando eu não estou aqui, né, que já disseram até que eu já tirei várias, mas nas minhas férias eu cheguei lá de onde eu estava, lá em Rio Grande, no meu cunhado, eu aciono o PNPO, no PNPO, um dos sites, e o pedroosório.net e o Cerrito, que são os meios de comunicação que a comunidade mais acessa. Eu falei PNPO porque tá novinho agora, né? Mas referente ao o pedroosório.net e Cerrito, o pessoal me perguntou, eu estava em Porto Alegre, o que houve lá na tua cidade, no final de ano, que deu aquela... Aí eu disse, olha, eu não sei o que houve lá em Pedro Osório, por causa minha, que 2 profissionais da saúde não quiseram, se negaram a fazer um atendimento, e eu não sei, só um pouquinho. Cheguei ali, entrei e já estava ali, e acompanhei pelo Pedro Osório. Então, assim, ó, o pessoal ficar sabendo que o Conselho Tutelar de Pedro Osório, ele funciona 24 horas. Né? Hoje há um edital, vai ter uma nova formação a partir desse ano, que foi conquista nossa, né? Eu digo nossa, durante esses anos que nós estamos, do que deveria mudar. O Conselho Tutelar não precisa de apenas de outra briga que nós estamos ainda, a associação ainda está lá no Congresso, Rodrigo, é do que seja retirado da Lei 8.069 apenas uma recondução. Que não seja duradouro pro resto da vida, mas se a pessoa tem capacidade, a comunidade a se entender que o conselheiro tutelar Moraes for para a reeleição quantas vezes quiser, que ele deve ficar, é sinal que o seu trabalho está bem aceito. Mas pelo menos simpatizar que aqui em um mandato o conselheiro tutelar às vezes não consegue acompanhar. Nesse caso, graças a Deus, eu consegui acompanhar, né? De 2010 até agora, 2015. E os futuros? Então, antes de... E não está resolvendo ainda, né, Moraes? Esse caso ainda. Está se encaminhando. Não, o edital já foi, aquilo ali. A nova lei que foi ontem, o novo texto, o novo projeto que foi aprovado ontem pela Câmara. Não vamos mudar, vai ser... Não, você que tu estava falando da família de 2010 e 2015. Sim. A família ela vai ter que ser acompanhada... Quer dizer, não terminou ainda. Por um longo tempo. Aí o Moraes vamos botar assim, os 5 conselheiros têm conhecimento dessa família, tem arquivos, o Ministério Público tem. Quando da eleição de 4 de outubro, e o ano que vem, quando assumir, o dia 10, lógico, o coordenador que tiver na época vai ter que repassar toda essa situação. De todos os casos que estão em andamento, toda a documentação. Mesmo, que virou o ano, vai ser pior ainda. Quando chega no final do ano, o bicho pega mais ainda. São muitos atendimentos. Então, todos esses conselheiros tutelares estão hoje, todas essas pessoas vão participar desse pleito, que várias conquistas foram nós. Direitos sociais, eleição de um mandato de 4 anos,
de 4 em 4 anos, né? E que seja livre, né? Que todas as pessoas tenham o mesmo direito, né? Que não é quem tem um pouquinho mais, quem tem um pouquinho menos. Então o que a gente pede sempre é que o pessoal veja o Conselho Tutelar como um órgão de apoio e que está ali para preservar os direitos da criança e adolescente. Não transfiram para o Conselho Tutelar. Antes de falar em qualquer coisa e sair contando aos 4 cantos, que nem dizia a minha mãe, que pensava que o mundo era 4 cantos, lá que falava. Mas não, procurem ouvir. O Conselho Tutelar está sempre presente. Se ele for acionado, ele está sempre presente. Não fiquem divagando sobre o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, hoje, ele está mais para a comunidade, de auxílio, de preservar todos os direitos. Não é um órgão punitivo e nem um órgão policial, porque não temos esse poder. Nós estamos aqui, fomos eleitos pela comunidade. Não é mais de engrenagem. É uma engrenagem desse todo que nós temos o Ministério Público, nós temos o Judiciário, nós temos a Prefeitura, temos o Conselho dos Direitos da Criança, nós temos uma parceria muito boa com a rede municipal, com psicólogo, assistente social, com a saúde, com tudo, né? Então, assim, ó, o Conselho Tutelar deixou de ir, o Conselho Tutelar jamais vai deixar de ir por falta de veículo. Se nós não conseguimos ir no veículo, nós vamos de a pé, nós vamos de bicicleta, vamos de ônibus coletivo, nós vamos de qualquer jeito. Mas não jogue para cima do Conselho Tutelar a responsabilidade que é de cada um, que é dos pais, e a responsabilidade do crescimento dos jovens, de educação, é de toda a comunidade. Nós estamos fazendo a nossa parte. Então, assim, ó, até para explicar para quem está em casa, a gente faz o programa Dedos de Prosa sem corte, mas a filmadora a cada 20 minutos, ela, por si só, ela tranca automaticamente. Então todas as vezes que eu me ausentei aqui foi para olhar quanto tempo faltava, foi para botar a gravar de novo. Então eu vou te convidar, Moraes, agora, para que a gente vai pegar a câmera e vai ficar um troço, não, vai ficar bonito. Não é profissional, é o segundo programa, nós estamos tentando. Hoje eu estou sozinho, sem a minha auxiliar, minha namorada, a Marcele, né? Faltou cerveja? Não, ela tá com despesa autorizada. Mas assim, ó, nós vamos tentar mostrar um pouco do Conselho Tutelar aqui para dentro. Mas eu gostaria mais uma vez só de frisar, eu acho que essa é a parte mais importante que o Moraes estava explicando para nós aqui. Nenhum momento o Conselho Tutelar assume o papel de pai ou mãe. Ou protetor. Ou protetor. Então, ou seja, a responsabilidade de cada um do que acontece aí na rua é do seu pai, da sua mãe e é sua. Então as pessoas têm que ter essa consciência, né? A responsabilidade dos seus filhos é do pai. Se no caso que fez com que o site chegasse até o Conselho Tutelar, naquela reportagem colocou: o Conselho Tutelar disse que não tinha viatura, o Conselho Tutelar não apareceu. Viatura, tu explicou para nós que há um táxi à disposição e foi por opção de vocês, em vez de usar um veículo antigo, ter um carro 24 horas à disposição. Um acordo com... É um acordo, tá. Então, não foi por falta disso. Outra coisa, se o conselheiro não chegou no local, mas se fez presente, lá estava a mãe, lá estava aqui tem a guarda, né? Que é a avó da criança, no caso envolvida, né? Então, a ação do Conselho Tutelar foi feita. A ação tutelar foi feita, inclusive tem um acompanhamento até o hospital, né? E dali do hospital sempre monitorando. Hoje nós estávamos conversando. Até ontem ainda continuávamos em volta da mesma família. Nós estamos sempre em volta dessa família. Mas não depende de nós. Depende da responsabilidade de quem tem, porque a pessoa é interditada. Quando se fala em interdição, nós sabemos que a responsabilidade, inclusive o Ministério Público tomou alguns procedimentos que ela deveria sair, mas como vai sair? Então a gente compreende a família, uma família simples, está ali, eles moram ali. Então a responsabilidade da família, que deve dar todo o suporte para essa pessoa,
né? Encaminhamento para especializado, né? Médicos, especialistas, psicólogos, psiquiatras, medicação que está à disposição, né? Então começou lá 13h30, 4h e foi terminar. Para nós nunca termina. Nós estamos desde 2010, mas essa ocorrência começou naquela segunda-feira e está até agora. Inclusive ontem tivemos mais uma atenção para essas mesmas pessoas, né? Foi encaminhada, a rede deu todo o apoio, foi para o hospital, veio como é que está a situação. Então a responsabilidade sempre dos adolescentes, dos menores de 12 anos, é dos pais responsáveis e dos interditados, conforme a justiça, no caso dessa pessoa, né, é da mãe. Né? Então nós queremos dizer que se nós não temos carros, nós não temos um carro específico, mas nós temos meio de chegar. E para quando chegar mais rápido, nós utilizamos os nossos meios. É de bicicleta, é a cavalo, é a pé. Só não podemos de carona, nós só não podemos ir voando, que nós não temos esse dom. Né? E só um anjo poderia nos carregar naquela hora. Mas a princípio, nós estamos 24 horas. E até eu vou pedir de novo, vou divulgar. Telefone do Conselho Tutelar. Vou fazer que nem isso, vai aparecer aqui embaixo agora. Agora vai aparecer aqui embaixo aqui na sua tela, o número do Conselho Tutelar de Pedro Osório. Plantão. Só temos o plantão agora. Eu vou te agora. Por enquanto nós temos um fixo. O fixo está desativado por problemas técnicos. Então nós temos apenas 8448-6239. Tá aqui, tá correndo aqui, né? 8448-6239. Esse é o número do plantão. Ao invés de você ter uma ocorrência, ou quer uma dúvida, quer tirar uma orientação, uma informação, Conselho Tutelar de Pedro Osório. Hoje, 8448-6239. E o expediente sempre no horário de expediente da Prefeitura. Conselho Tutelar de Pedro Osório é um órgão autônomo e está aqui para preservar os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Lá estava eu olhando de novo quantos segundos faltam para a câmera parar de gravar. Então assim, nós vamos dar uma rápida caminhada. Eu peço desculpa para vocês se não ficar tão bonito, mas é que o Moraes vai mostrar para nós as dificuldades que ele encontra aqui. Mas assim, prestem atenção, viu? A responsabilidade de quem é o direito e o dever de cada um. Então agora nós vamos dar uma passeada dentro do Conselho Tutelar. Vamos dar uma passeada aqui dentro. Feito. Aí essa peça então que nós comentamos no início, essa peça que é a mais privada que tem para a gente atender as nossas ocorrências aqui, que todas as ocorrências que chegam nós procuramos sempre dar o atendimento da privacidade. Depois daqui nós temos um banheiro. E foi inclusive onde aconteceu a entrevista, né, Moraes? Isso. E aqui nós temos o nosso banheiro. Aqui nós temos a primeira sala de atendimento, nós temos uma secretária, como nós falamos, que é a Flora. A Flora é cedida pelo município, atendendo aquelas condições da lei, que tem que dar as condições mínimas de atendimento. Aqui onde chegam todas as ocorrências e nós encaminhamos. Quando não dá para ouvir aqui alguma orientação, algum encaminhamento, até nós fizemos por aqui, a Flora nos ajuda. Aqui tem a cozinha, aqui é a cozinha, mas eu vou te falar, aqui que é um dos nossos maiores problemas, que quando chove... Mas eu passei por outro problema na vida, mas né? aí eu vou te mostrar. Aqui é quando corre muita água por aqui, né? É muita sujeira, sem contar a sujeira de rato, né? Então aqui chove, para vocês verem, chove aqui, corre muita água, né? Aqui, e com isso chovendo ao desgaste normal do piso, que é a água constante, umidade, apodrece. Desculpa a risada aqui, porque eu tô pisando aqui, parece que eu tô pisando em ovos, né? Pois eu peço para ti ter um pouco de cuidado, que quando tu for filmar, tu cuida aqui. Mas olha aqui, aqui nós temos esse problema. Então aqui tá solto, e toda vez que entra ou sai uma pessoa daqui, nós pedimos para ter esse cuidado, que aqui
Tu pode voltar, por favor? Nós já solicitamos essa parte aqui. Ó. Então, também, quando chove, nós dispensamos a Flora do atendimento, ela fica na nossa volta, porque aqui chove, tem que ter um procedimento normal. Então, essas são as nossas instalações do Conselho Tutelar. Não tem, conforme eu disse, não tem essa privacidade. Toda vez que tiver a privacidade, nós temos que ir lá para aquela primeira peça. Quando tem mais de uma ocorrência, essas pessoas têm que ficar aguardando aqui, ou se não ali na rua, para não ocorrer. Eles principalmente estão na mesma ocorrência, né? Para não se perder. Nunca ocorreu, mas para ficarem mais tranquilos, a gente pede que um fique aqui dentro e o outro fique lá fora. Então vamos até ali a peça do fundo, só para encerrar a matéria. Bom, pode entrar. Que as pessoas... Deixa eu levantar aqui, porque agora a gente vai ficar em pé. Tá. Mas, Moraes, assim, ó, em meu nome, em nome do site, eu te agradeço as informações, né? Eu acho que o Dedo de Prosa, ele vem justamente para isso, para prestar esses esclarecimentos, que eu acho que é importante, né? Hoje em dia muito se fala em cobrar, mas a gente não sabe até onde se deve cobrar, onde não deve se cobrar. Então, assim, ó, hoje o Conselho Tutelar, para mim, ficou bem mais claro, né? Que ele defende o direito da criança ou do adolescente, mas ele não é o pai e a mãe daquela criança. Então essa continua sendo ainda a função deles, a responsabilidade deles. Então, se você autorizar seu filho a ir a uma festa, acontecer alguma coisa com seu filho beber, seu filho apanhar, seu filho brigar, você vai responder criminalmente. Vai ser feito um boletim, vai ser repassado para a polícia e etc e tal. Então, assim, ó, é importante hoje a gente saber isso, porque o Conselho Tutelar muitas vezes é criticado. Por que não fica na porta do clube? Foi explicado. Por que o Conselho Tutelar não faz mais o que fazia antigamente? Foi explicado, né? Então eu acho que foi esclarecedor, foi importante, e acho que assim, ó, bacana, mais uma vez eu te agradeço por nos receber e sem saber as perguntas, como eu sempre digo assim, ó, de peito aberto, veio aqui e esclareceu o que é importante para a população, né? O Dedo de Prosa eu acho que está aí para isso, servir como meio de comunicação entre o entrevistado e as pessoas que nos ouvem. Então te agradeço aí, em meu nome e em nome do site, tá, Moraes? Tá bom, eu em nome de todos os nossos conselheiros, o André, o Osório, que está acamado, está doente, hoje é o Rubens Freitas, a Marisa Olina, e o Xavier, José Antônio Leão Xavier. Também posso dizer o nome da Flora, que nos ajuda aqui, o Conselho Tutelar de Pedro Osório. Ele está sempre acima de qualquer situação. Não, todas as pessoas são humanas, podemos errar, e erramos, mas nós procuramos fazer aquilo que está escrito, aquilo que nós somos eleitos e fomos preparados para isso. O que é? Preservar o direito das crianças e dos adolescentes. No mínimo, cada conselheiro aqui 200 horas de curso. Hein? No mínimo, 200 horas de curso. Nós estamos aqui, fomos eleitos pela comunidade de Pedro Osório, como eu sempre disse. Quando eu fui eleito foi a maior felicidade minha, como não sou nativo, mas tiveram esse reconhecimento. E eu procuro, não só eu, todos os meus colegas, que tem colegas que vêm na segunda, já vem de uma reeleição, né? Então todos os colegas procuram fazer o máximo. Como tu notaste, um colega estava me ligando, que deve ser de alguma ocorrência. Assim como chegou o Rubens Freitas aqui, já com mais uma ocorrência, né? Que são ações que são feitas pelo Conselho Tutelar, respondendo o Ministério Público, respondendo a comunidade, mas agradeço ao site por causa que, através desse Dedo de Prosa, o pessoal pode ver também das nossas dificuldades, que não é só lá em Brasília, que não é só em Porto Alegre, que não é lá em Pernambuco, lá no Piauí, lá no Amazonas. E Pedro Osório também temos as nossas dificuldades. Podemos errar, mas não errar porque queremos. E nós queremos o quê? Sim, né? Que os pais sejam os pais, eles são os responsáveis. Que eles deem a única coisa que eu acho que nossos filhos vão ter
futuramente, que é a educação. Não deixe de dar educação para os seus filhos. A educação, tanto aquela para preparar o caráter, a formação do indivíduo, mas como aquela cultura para ele futuramente ter uma oportunidade na vida dele. Porque se nós não fizer essa ficha de comunicação e deixar passar, né, nós vamos estar contribuindo para que aquela criança, aquele adolescente não tenha uma formação adequada. Então, é uma competência nossa, é uma atribuição, mas a responsabilidade maior que tu dissesse é dos nossos pais. Os pais têm que botar isso na cabeça, né, que tem que ter uma vigilância maior sobre os nossos adolescentes. Que o álcool, que a droga estão presentes na nossa comunidade. Não vamos dizer, a não ser que eu olhe o tempo da câmera de novo, mas só para dizer assim, ó, o importante assim também que o Moraes disse assim, ó, dentro de cada conselho tutelar há uma diferença. O que motivou o site a chegar até o conselho tutelar e consequentemente esse dedo de prosa foi uma frase dita por professores lá de que o problema era a viatura. Então, o problema não é viatura, não é esse problema, né? E na realidade, hoje vocês puderam ver nas cenas anteriores ali que eles encontram dificuldades muito maiores em relação ao estabelecimento onde estão, né? No local, no prédio onde estão, onde não tem o atendimento individualizado para cada um dos agentes. Então, o problema, a gente, como no site, a gente pede desculpa, porque como tu disse, a gente ouviu essas informações, colocou no site e se criou uma repercussão muito grande. Não existe viatura, não existe viatura. Na realidade, a viatura tem o táxi, é só ligar, né? E o rapaz se faz presente, como tu disse. Mesmo assim não nasceram de táxi, vão a pé, vão de bicicleta, vão no carro próprio, vão de carona, vão do jeito que for, mas sempre fazem um atendimento da maneira que for. E como tu mesmo diz, às vezes o atendimento se estende por um longo período. Então, saber reconhecer de repente o trabalho que está sendo feito pelo conselheiro tutelar, e eu acho que antes da gente criticar, antes da gente falar mal, a gente tem que procurar entender o que acontece, para que aí sim, conhecendo, a gente possa falar um pouco mais, entender e principalmente ajudar. A gente está aqui para ajudar. Então, Moraes, mais uma vez eu te agradeço. Valeu. Tá? Obrigado a todos. Deixa o telefone no finalzinho de novo do plantão. Aqui ó, 8448-6239, Conselho Tutelar de Pedro Osório. Tá aqui o telefone então, aqui, ó. Quer segurar? Tá, muito obrigado, Moraes.